Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos finalizar o livro de 2 Crônicas. Glória a Deus. Hoje nós vamos ler 2 Crônicas 35 e 36. Olha que bênção. Aí capa. Glória a Deus. Vamos lá? A paz, meu povo. Bom dia. 2 Crônicas 35. A celebração da Páscoa. Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém. Assim, se estabeleceu em todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e oferecer holocaustos sobre o altar do Senhor. A morte de Josias. Depois de tudo isso, quando Josias tinha restaurado o templo, o rei Neco do Egito subiu para guerrear em Carquemes, junto ao rio Eufrates. Ele então mandou mensageiros dizendo: o que você tem contra mim, rei de Judá? Não venho contra você desta vez, mas contra o reino no qual estou em guerra. E Deus disse que me apressasse para de opor a Deus que está comigo, para que ele não o destrua. Mas Josias não voltou atrás, pelo contrário, se disfarçou para lutar contra ele. Não deu ouvidos às palavras de Neco, que havia falado da parte de Deus, e foi lutar no vale de Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então ele disse aos seus servos: tirem-me daqui, porque eu estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro de guerra e o levaram para o segundo carro. Ele morreu e foi sepultado junto ao túmulo dos teus pais. 2 Crônicas 36. O reinado de Joacás de Judá. O povo da terra tomou Joacás, filho de Josias, e o fez rei no lugar de seu pai, em Jerusalém. Joacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Porém, o rei do Egito, depois em Jerusalém, impôs à terra um tributo de 3.400 quilos de prata, 34 quilos de ouro. O rei do Egito colocou Eliaquim, irmão de Joacás, como rei sobre Judá, Jerusalém, e mudou o nome para Jeoaquim. Mas Neco levou Joacás, irmão de Eliaquim, para o Egito. O reinado de Jeoaquim de Judá. Joaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 12 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra ele e amarrou em correntes de bronze para levar à Babilônia. Nabucodonosor levou também alguns dos utensílios da casa do Senhor para a Babilônia, onde colocou no seu templo. O reinado de Joaquim de Judá. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Joaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor. Reinado de Zedequias de Judá. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, diante do que o profeta Jeremias falava da parte do Senhor. Também se rebelou contra Nabucodonosor, que tinha obrigado a jurar fidelidade a Deus. Foi teimoso e tanto endureceu o coração que não voltou ao Senhor, seu Deus, e contaminaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus dos seus pais, sempre falou de novo por meio dos seus mensageiros, porque teve compaixão do seu povo, da sua própria morada. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram a palavra que ele oferecia e debocharam dos seus profetas, até que a ira do Senhor sobre o seu povo não houve mais remédio. O cativeiro de Judá. Por isso o Senhor trouxe contra eles o rei dos caldeus, e os matou seus jovens à espada,
no santuário deles. Não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhos. Entregou todos nas mãos dos caldeus. E os que escaparam à espada, ele o levou para a Babilônia, onde se tornaram escravos dos seus filhos, até o templo do reino do rei da Pérsia. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor na boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse do sábado, durante todos os dias da sua desolação. A terra repousou, até que os 70 anos se cumpriram. O decreto de Ciro. No primeiro ano do reinado de Ciro, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor na boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que proclamasse todo o seu reino e que pusesse escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia, que o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, que encarregou de edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele que entre vocês for do seu povo, suba para Jerusalém, e o Senhor, seu Deus, esteja com ele. Olha, eu quero voltar um pouquinho na história, e eu quero falar ainda de Josias. Eu quero falar da morte de Josias. A gente estava comentando no capítulo de ontem que Josias foi um excelente rei, e ele colocou tudo no lugar. Tô ajeitando aqui o celular. Ele saiu colocando tudo no lugar. Mas olha que coisa mais estranha da morte dele. Teve um rei, o rei Neco. Ele estava guerreando. Só que ele manda uma mensagem para Josias dizendo: eu não estou guerreando contra vocês. E Josias foi teimoso. E foi. E ele morreu. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês, gente. Meu Deus. Não sejam teimosos. Todas as vezes que eu sou super teimosa, eu sempre me meto em encrenca. Sabe, eu me vi aqui em Josias. Deus disse, não, ou não. O rei falou, eu não estou lutando contra vocês. Mesmo assim, Josias ignorou essa informação. Ele foi e morreu. Meu Deus, depois que Josias morre, toda a sua descendência vira uma meleca. Vocês viram? Aí o filho dele faz o que é mal. O outro faz, o outro vai preso para a Babilônia, o outro tem que, nossa, o Egito começa a escravizar eles e impor tributo, que isso aí para mim é escravizar, né, gente? Que isso, que confusão, tudo isso porque eles desistiram de adorar o Deus verdadeiro. Todas as vezes que eu e você desistimos de adorar ao Deus verdadeiro, nós somos escravizados por este século. Este século só serve para nos escravizar. Sabe o que Satanás quer contra você e contra mim? Nos escravizar. Como, gente, um povo escolhido é escravizado. Como você, como eu, os escolhidos somos escravizados. Sabe por quê? Porque nós desistimos do cuidado de Deus. E aí a gente começa a andar sozinho, a gente começa a andar segundo os nossos conceitos. E você sabe o que acontece? O demônio começa a nos escravizar. E ali depois não tem saída. Depois que Josias morre, os reinos começam a ser escravizados. Tanto é que quando Jesus veio, Roma estava escravizando o povo. Olha que coisa louca. Gente, acabou a autonomia deles, praticamente acabou. Sabe por quê? Porque quando a gente desiste da salvação, quando a gente desiste de olhar para o próprio Deus, a gente se entrega às coisas desse século. E você sabe o que o diabo quer contra você e contra mim? Ele quer nos destruir, ele quer mostrar que ele é maior do que nós, ele quer nos escravizar, ele quer nos fazer como fantoches. Não se engane. Eu achei interessante que quando Jesus está ali no deserto e o diabo fala, se você se prostrar, eu vou te dar todos os reinos da terra. E ele não se prostra. Sabe por quê? Porque ele sabe. Porque se ele se prostra ao demônio, ali naquela hora, se Jesus se entrega a Satanás, ele vai ser escravizado. Que é isso que acontece comigo e com você. Quando a gente não se entrega verdadeiramente ao Senhor. O diabo nos faz de fantoche, ele nos faz de bonecos, joga a gente para cima e para baixo, como se a gente fosse nada, como se a gente não fosse ninguém.
E é assim que muitas pessoas vivem, mas muitas enganadas, confundidas e escravas do pecado. É assim que o inimigo da tua alma e o inimigo da minha alma quer que a gente viva, escravas do pecado. Eles viveram assim. E nós estamos vivendo como? Em liberdade ou escravos. Hoje você tem um caminho, o caminho da liberdade ou o caminho da escravidão. Você precisa escolher qual caminho você quer andar. O caminho da liberdade implica em se entregar a Deus e confiar nele de todo o seu coração. O caminho da escravidão é quando eu e você desistimos do Senhor. Desistimos de perguntar a Deus qual é o próximo passo. Desistimos de entregar ao Senhor o próximo passo. E aí, o inimigo da nossa alma toma conta da nossa existência. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós decidimos pelo caminho da liberdade nessa manhã. Nós decidimos, Senhor, nos entregar de corpo e alma na Tua presença. Nós não queremos ser como fantoches na mão do nosso inimigo. Antes, pois, queremos nos entregar a Ti em espírito e em verdade. Nos inclinar ao Teu favor. Endireita as nossas veredas, Senhor. Nos leva à sala de justiça, onde possamos repousar em um lugar santo, limpo, puro, justo e verdadeiro. Nos leva, Senhor, a um tempo novo. Nos conduz ao caminho que nós devemos andar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Você tem uma escolha nessa manhã. Livre ou escravo. Você decide. Entregue aos prazeres deste século ou ao Senhor, dedicando ao Pai ou segundo os teus próprios conceitos. O inimigo veio para 3 coisas: matar, roubar e destruir. Não duvide. As coisas deste século só vão trazer destruição para a tua história. Fica firme, querido. Fica firme. O Senhor é teu pastor e nada te faltará. Você precisa aprender a se dedicar ao Senhor. Você precisa aprender a contar com Deus. Escolha a liberdade. Porque o caminho de pecado até parece ser tranquilo, mas no final ele rouba a tua alma. Ele rouba a tua história. E ele te tira do caminho da salvação. Um beijo. Deus te abençoe. E até amanhã. Amanhã a gente vai começar outro livro. Tô super feliz que a gente terminou esse. Glória a Deus. É bom demais quando a gente termina um livro, né? E começa outro. Amanhã começa outro capítulo na nossa história de devocional. Tô super feliz. Até aqui o Senhor nos ajudou. Amanhã, 5h45, eu tô aqui com vocês pra gente continuar esse devocional que é meu, que é seu, mas é nosso e ele principalmente do Senhor. Convide pessoas para estar conosco. Amanhã, quando começar o devocional, manda esse aviãozinho aí para todos os seus contatos, para que todos possam celebrar conosco a palavra do Senhor. Deus te abençoe e até amanhã.